Eu sempre morei na cidade vizinha, né, que é Álvares Machado, e eu sempre quis fazer uma faculdade pública. E aí, quando eu terminei o ensino médio, a única certeza que eu tinha é que eu queria fazer algum curso de exatas. E como a Unesp de Prudente era a faculdade pública mais próxima de mim, eu comecei a procurar os cursos de exatas que tinha aqui nesse campus, né? E meu irmão já tinha feito faculdade aqui, mestrado aqui, então eu era mais habituada já com alguns cursos que tinha aqui. E aí, lendo sobre os cursos, o que eu achei mais interessante foi engenharia, na época era só engenharia cartográfica, né? Achei diferente, foi esse que eu escolhi para fazer. Como que você foi se encantando pela possibilidade de seguir dentro da carreira acadêmica, né, no programa de pós-graduação? Como que isso desperta em você em certo momento ali da sua graduação? Olha, eu acho que começou quando eu tive contato com o professor Aluer no final do meu terceiro ano da graduação. Eu comecei a fazer uma iniciação científica com ele, na época eu não tinha feito nada parecido ainda. E aí eu comecei a me aproximar desse meio da pós-graduação e o pessoal daqui do mestrado e doutorado, né? E aí, quando eu comecei a fazer essa iniciação científica com ele, eu tive contato com alunos dele também no mestrado, e eu comecei a ter acesso a essa parte aqui da pós, né? E aí, com o desenvolvimento da minha iniciação científica, eu comecei a perceber que eu meio que gostava de fazer pesquisa, sabe? Foi meu primeiro contato, e aí, para mim, foi muito interessante fazer um projeto todo meu, eu ter que me esforçar para chegar no resultado, ver dar certo, encontrar caminhos para dar certo. Para mim, essa parte começou a chamar minha atenção. E aí, quando eu estava no final da graduação, né, eu comecei a fazer uma matéria como aluna especial aqui no programa de pós-graduação. E aí eu percebi que eu gostava mesmo de fazer esse tipo de coisa. Aí eu conversei com o professor Aluer, ele me incentivou a fazer um mestrado, e aí eu ingressei no mestrado em 2020. Foi quando eu estava começando um projeto temático, né? E aí ele, tanto na época da minha graduação, eu desenvolvia pesquisa na área de rodovia, eu detectava borda de rodovia. Não tem nada a ver, né, com a área que eu segui, mas era uma das áreas de pesquisas do professor Aluer. E aí foi nesse meio assim que eu me encaixei, né? Eu detectava borda de rodovia a partir de imagem aérea. E eu achava muito interessante na época, né? E aí, quando eu entrei no mestrado, o professor Aluer veio me falar sobre oportunidades. Ele falou assim, olha, está começando agora um projeto temático, só que ele sai um pouco, né, da nossa área, do que a gente está acostumado, é um desafio maior, né? Porque a gente tem que estudar mais sobre agricultura, que é algo que a gente não sabia nada, né? Você começa a estudar do zero mesmo. E aí eu achei muito interessante, até porque a agricultura é um campo muito influente no nosso país. Aí eu entrei no mestrado já com um projeto na agricultura de precisão. O professor Aluir foi seu orientador no mestrado? Foi, eu estou com o professor Aluir desde o meu terceiro ano da faculdade. E ele continua orientando o seu doutorado? Sim. Ah, perfeito. Então, naquela época a gente ainda não tinha tantas opções de projeto, tantas parcerias, tantas ideias. E o professor Aluir, assim como eu, tinha acabado de entrar nessa área. Ele também não pesquisava agricultura, precisão ou digital, né, naquela época. Então, o que a gente precisou foi de alguns co-orientadores para ajudar, né, que estivesse mais habituado com essa parte da agricultura. Foi aí que a gente convidou o professor Emaio, o professor Adilson, para serem meus co-orientadores. E aí, nessa conversa com eles, surgiu a ideia, né, de trabalhar com nematóides. E eles tinham uma área com parceiros numa fazenda experimental em Kaiowá. E aí, eu nunca tinha ouvido falar de nematóides, né, malemar de soja, né. E aí ele falou que lá tinha uma plantação experimental de soja e que tinha os nematóides, que era um problemão, que era pouco falado. E aí a gente fez um projeto com base nisso. E aí a gente tinha uma área de estudo, né, que é uma parte importante, e tinha um problema para estudar. E foi aí que a gente começou com as ideias mais específicas durante o desenvolvimento do mestrado. Os nematóides, eles são uns seres vivos bem pequenininhos mesmo. Eles são frequentemente invisíveis ao olho nu. E eles são um problema no Brasil. Os nematóides eles podem tanto infestar animais quanto plantas. No caso da agricultura, a gente focou, né, nos nematóides que infestam as plantas. Nesse caso, a gente dividia eles por grupos. E esses grupos eram divididos ou pelo hábito do jeito que eles vivem ou pelo que eles se alimentam. E aí tem dois que chamam a nossa atenção nesses grupos, que são os nematóides que a gente pode chamar de bons, que são os nematóides de vida livre. Eles se alimentam de fungos, bactérias,
algas, vários micro-organismos que estão no solo. Então eles fazem como se fosse uma reciclagem dos nutrientes daquele solo. Então eles são muito bons para o solo, eles são os nematóides bons, são nematóides de vida livre. E eles são tão bons que às vezes eles são até utilizados como um indicador de qualidade do solo. Porém, nós temos os nematóides parasitas de planta, que são, a gente pode chamar de fitonematóides. E aí esses fitonematóides que são um problema, eles são o que causam prejuízo na planta. A gente começou a perceber que eles eram um problema no geral nas plantações e que eles causavam muito estrago. E foi aí que a gente começou a se atentar às mudanças que eles podiam causar na planta e como estudar isso para detectar eles. Os nematóides, os fitonematóides, né, que são um problema, eles causam um problema e os sintomas deles são muito parecidos com qualquer outro tipo de problema que existe em agricultura, que pode ser por falta de nutriente, o problema no solo, o problema no clima. Então é muito difícil identificar eles porque eles não têm um sintoma que você olha e fala, é um nematóide, é um fitonematóide. E além disso, né, que contribui para a dificuldade do diagnóstico, é que eles ficam parasitados nas raízes e ali pelo solo. Então você não vê ele. E aí, o que faz ser um problema é que quando os agricultores vê esses sintomas que os fitonematóides causam, eles podem associar qualquer outro tipo de problema. E aí eles não podem começar a tratar de um jeito não adequado, porque talvez eles estejam tratando outro tipo de problema que não seja fitonematóides. Então, com isso, se eles não são visíveis ao olho nu, não são fáceis de diagnosticar, a imagem parecia ser uma solução muito promissora. E realmente foi, né? Para a gente conseguir, o nosso objetivo foi assim, a gente tinha uma área de soja e a gente sabia que tinha infestação de fitonematóides lá, era certeza. Vários biólogos, agrônomos já tinham conferido, feito testes e tinha. A gente só não sabia quais áreas estavam mais infestadas. Então o nosso objetivo era o seguinte, pegar aquela área e classificar elas por níveis de infestação de nematóides. Então a gente fez da seguinte maneira, a gente definiu que um nível de infestação seria nenhuma ou pouca infestação e 5 seria a mais alta infestação. Assim, a gente pegou e fez a gente utilizou imagens, a gente utilizou um sensor hiperespectral, que é a câmera Ricola, e a gente voou com um drone na região. Aí, a partir dessas imagens, aí a gente já tinha as imagens com todo o processo, né, georreferenciada, bem estabelecidas ali da área. E esse sensor hiperespectral, ele tem, você pode capturar várias bandas com ele. Como uma câmera normal, que a gente está filmando agora, captura imagens coloridas, ela tem 3 bandas, que é a vermelha, verde e azul, que é a RGB convencional que a gente está acostumado. Uma câmera hiperespectral, ela pode capturar diversas bandas, centenas de bandas. Nesse caso, eu utilizei 20 bandas. E a região que eu peguei dessas 20 bandas, ela é da região do vermelho até a região do infravermelho. E ela incluía ali o Red Edge. Essas regiões eram importantes para investigar principalmente vegetação ou qualquer estresse ali na planta, porque são as regiões mais sensíveis para capturar algum tipo de variação na clorofila da planta, variação da estrutura foliar, qualquer tipo de prejuízo que você for estudar na planta, geralmente você utiliza vermelho, infravermelho próximo, Red Edge, esse tipo de região do eletromagnético. Porém, como a gente tinha 20 bandas, a gente tinha muito mais detalhes de todas essas regiões daquela parte da soja. Então a gente conseguia, a nossa ideia era pegar detalhes bem específicos para ver se a gente conseguia identificar essa intensidade de infestação de nematóides. Bom, então as imagens a gente já tinha, né, que era por onde a gente queria fazer, e aí a gente precisava de outra parte muito importante, que era as amostras do solo. Porque a gente precisava de amostras para que a gente soubesse relacionar aquele pedacinho de terra com a imagem que a gente tinha. Então, nessa parte, a gente contou com o apoio de alguns pesquisadores parceiros, né, biólogos que estudavam o solo e tal, e aí a gente pediu para eles analisarem algumas amostras para a gente. No total, na minha área, a gente coletou 39 amostras. Parece um número grande, mas se você fosse fazer isso sem o auxílio de imagem, muito provavelmente você precisaria de muito mais. Então, a gente coletou 39 amostras. Como a gente fazia isso? A gente ia lá, escolhia um ponto específico dessa amostra, coletava o solo, coletava a raiz e contabilizava o número de nematóides que tinham lá. Tanto os nematóides de vida livre quanto os fitonematóides.
e eram contabilizados mesmo, eles contavam quanto que tinha naquela região. Isso é feito em laboratório, né, microscópio, porque são seres vivos bem pequenininhos. E aí, para complementar, para que a gente pudesse relacionar aquele pedacinho de amostra com a nossa imagem, a gente georreferenciou todas as amostras nematológicas, ou seja, a gente tinha coordenada específica da onde a gente pegou aquele pedaço de terra, aquele pedaço de raiz. Então, tendo isso, a gente conseguia correlacionar as nossas amostras em solos, que são as nossas amostras de referências nematológicas, com a nossa imagem, porque a gente tinha coordenada de ambos, né? E essa parte é muito importante, né? Parece assim que é trivial, mas é uma parte muito importante, porque senão a gente não saberia dizer na imagem onde está aquele pedaço de terra. Bom, assim a gente conseguiu fazer da seguinte maneira. As amostras que a gente coletou, nematológicas, a gente também classificou num nível de intensidade, onde 1 era nenhuma infestação de nematóides ou pouca, e 5 a mais alta infestação de nematóides, fitonematóides, né, no caso. E aí a gente conseguia correlacionar com a imagem para saber se aquilo ali tinha correlação. A gente treinou 3 algoritmos diferentes, 3 algoritmos que são bem utilizados na agricultura digital, né, de precisão. E aí a gente fez assim, a gente ensinou o algoritmo que aquele nível de infestação tinha aquelas respostas espectrais. Então, por exemplo, assim, se eu tivesse na minha amostra nematológica 1 e lá estava alto grau de infestação, estava no grau 5 de infestação, eu ia mostrar para o algoritmo como são as respostas espectrais quando aquilo acontece. Então, das minhas 20 bandas que eu coletei, né, das minhas 20 imagens ali daquela área, eu peguei todas as respostas espectrais de cada banda e falei, olha, quando são esse grau de infestação aqui de fitonematóides, são essas respostas espectrais. E eu fiz isso para todas as amostras que eu tinha. Treinei esses algoritmos com essa metodologia, né? Ensinei ele como que são as respostas espectrais de cada amostra nematológica, né? E aí, com isso, a gente treinava eles e nessa parte a gente meio que era uma parte mais computacional, assim, né? Você via se você conseguia um bom resultado, senão você partia para outro teste e tal. E um problema que surgiu durante foi que eu tinha muito pouca amostra para treinar algoritmos, né? Eu tinha 39 amostras de campo. Então eu tive que fazer, né, um tipo de aumentação de dados para conseguir mais dados para os meus algoritmos ficarem mais robustos, mais acurados, né? E deu certo, assim, os 3 algoritmos eles se mostraram bem eficientes nessa parte de conseguir classificar o grau de intensidade de infestação. E eu testei 3 algoritmos, né? Nesse caso a gente utilizou só machine learning, a gente não utilizou nenhum algoritmo de deep learning, a gente utilizou apenas algoritmos de machine learning, que foram o Random Forest, o SVM e o KNN. Apenas esses. São algoritmos que são considerados fáceis de encontrar, né? São bem já estruturados, você não precisa desconfiar da habilidade do algoritmo, é só testar com seus dados. E todos os algoritmos apresentaram acurácia balanceada de mais de 90%. Então, o nosso resultado foi bem satisfatório. Quando a gente utiliza algoritmo machine learning, deep learning, é muito comum a gente encontrar o trabalho que tem ali só as métricas, né? Mas para a gente que vem da parte da aplicação da engenharia, é muito mais legal você visualizar o resultado e ver o que ele está fazendo. Então, essa parte de geração de mapa temático, eu acho que é o que mais se aproxima dos agricultores. Porque a gente pode pegar um mapa e falar assim, ó, onde está em vermelho é onde tem muita infestação de nematóides. Onde está em tal cor, tem menos infestação de nematóides. Eu acho que essa parte de visibilidade, assim, é muito importante para a gente conseguir mostrar o que o nosso algoritmo está fazendo por trás dos códigos, né? Não só mostrar ali, 96%, e aí, né? Essa parte é interessante também, porque eu só descobri no meu desenvolvimento do mestrado. Eu citei no começo, né, os nematóides de vida livre, que são os nematóides bons, e durante o meu desenvolvimento do mestrado eu pedi muito ajuda para alguns professores da agricultura, né, da área agrícola. E aí eu descobri que esses fitonematóides, eles podem ser, eu não diria neutralizados, mas minimizados pelos nematóides de vida livre. Então, essa foi uma sacada que a gente teve no meu mestrado muito interessante, porque se a gente tivesse analisado apenas a quantidade de fitonematóides na área, a gente poderia estar indicando um local de alta infestação que talvez não estivesse tão ruim assim. Porque mesmo que uma área pudesse ter um alto grau de fitonematóides, se ele tivesse um alto grau de nematóides de vida livre, ia estar tudo bem.
E aí foi isso que a gente fez no meu mestrado. A gente fez um índice que relacionava os nematóides com os nematóides de vida livre com os fitonematóides. Assim a gente conseguiu detectar com mais precisão onde estava a área que estava realmente sendo prejudicadas. Porque se a gente tivesse utilizado apenas os fitonematóides, talvez a gente indicasse áreas que estivessem ruins, mas que talvez estivessem mais saudáveis do que outras áreas com pouca ou com menos infestação de fitonematóides. Quando eu decidi fazer o doutorado, na verdade, assim, não foi um dia que eu sentei e pensei assim, vou fazer doutorado, né? Mas surgiu a oportunidade e eu não gosto de desperdiçar oportunidades. Então, aí eu conversei com o professor Luir sobre a gente fazer um projeto para seguir no doutorado. E aí eu tinha pegado gosto já pela agricultura digital e a gente decidiu seguir nesse ramo, que eu achava que era uma área muito influente no nosso país e que tinha muita parte de aplicação que a gente podia utilizar tanto a cartografia quanto a agricultura. Bom, aí tinha acontecido alguns eventos, né, quando eu estava entrando no doutorado, que foi a aquisição do laser scanner Faro, né, terrestre. E aí a gente precisava de projetos que utilizassem ele, porque, né, era um novo equipamento muito caro, uma grande aquisição, né, para o nosso projeto temático. E aí a gente queria encaixar, né, esse laser no meu projeto. E a gente também tinha a oportunidade de trabalhar com café lá em Minas Gerais, com outros pesquisadores parceiros, que é na UFO, né. E o café, todo mundo sabe, né, assim como a soja, o Brasil é o maior produtor de café do mundo. E a gente tinha a oportunidade de trabalhar lá em Minas Gerais, que é o estado, um dos polos produtores de café do Brasil, né? Era muito interessante. E também era uma fazenda experimental de uma faculdade, então a gente poderia ter também dados de referência. É uma parte bem importante de se pensar quando você está pesquisando na área de agricultura, né? Você precisa de dados de referência e precisa de colaboradores para colher esses dados da maneira adequada, que talvez você não soubesse fazer, né? Aí a gente entrou em contato com os professores de lá, eles falaram que tudo bem a gente fazer esse levantamento lá, eles ajudariam com o que fosse preciso, e aí surgiu o meu projeto de doutorado, né? E o que a gente faz na plantação de café é basicamente também querer ter uma informação que ajude a estimar a produtividade. É claro que são culturas diferentes, metodologias diferentes, dados diferentes, mas a finalidade é sempre para uma só, né? E quando a gente começou a estudar os dados que a gente queria desenvolver, eu estava muito apegada à imagem, porque era algo que eu já conhecia, né? Mas aí quando eu comecei a estudar com os dados LiDAR, eu achei muito interessante, é muito diferente, é muito legal, eu gosto muito do que eu faço. E aí a gente foi lá, coletou os dados lá em Minas Gerais, coletou dados da plantação de café, né? A gente tentou pegar todas as plantas de café que formasse um conjunto de dados bom para que a gente pudesse manusear isso depois. E aí a gente também precisou, na minha pesquisa de doutorado, a gente quer, no fim das contas, estimar o volume de frutos de café por planta. Então a gente precisava também, assim como no caso da soja, a gente precisava de dados de referência em campo. Foi nessa parte, que foi um pouco mais trabalhosa, que a gente precisava colher os frutos de cada planta e fazer o volume disso. É um pouco manual, porque como eu queria saber daquela planta específica, a gente tinha que pegar apenas uma planta, tentar não deixar as outras plantas do lado intervir, para que a gente pudesse colher só os frutos daquela planta e estimar o volume para ser meu dado de referência. Aqui o que a gente está vendo basicamente é um scanner de plantas de café. Cada partezinha assim é uma plantinha de café. Aqui vocês conseguem ver alguns alvos que a gente coloca para depois a gente conseguir juntar essas nuvens, registrar elas, né? Porque a gente precisa fazer várias coletas para que elas fiquem uma coleta muito detalhada. E depois a gente precisa juntar essas nuvens. E a gente junta essas nuvens utilizando esses alvos esféricos ou esses mais de xadrez aqui. Bom, o que vocês estão vendo aqui é a planta. E aí eu vou começar explicando, que talvez não fique muito óbvio, mas por que a gente escolheu os dados LiDAR e não dados de imagem? Como vocês podem ver aqui, os dados que são de café, eles são... o café é um tipo arbustivo, né? E ele é muito folhoso. Tem várias folhas e os frutos de café, eles ficam nos galhos. Então, às vezes, você não vai conseguir ver todos os frutos de café por conta das folhas. E o nosso objetivo era diminuir essa oclusão de frutos. Com a imagem, se você tirar uma foto de algo que é folhoso, a folha ela faz sombras dentro.
Então você não conseguiria ver lá dentro, ficaria escuro, né? Você talvez não conseguiria ver os frutos que estivessem embaixo de folhas, porque ele ficaria escuro com sombras. O laser não. O laser, como são feixes muito pequenininhos, eles conseguem ir e bater até onde ele não tiver nenhum obstáculo e voltar para o laser e registrar aquilo. Por isso que aqui a gente consegue ver essa parte branquinha aqui, que é o caule do café. Pessoalmente, talvez você nem visivelmente assim você conseguiria ver, porque é muito folhoso essa região. E aí, com esses dados aqui, tem milhões de pontos, aqui são milhões mesmo. Eles são bem detalhados, porque a gente fez várias varreduras, e não sei se vocês conseguem enxergar, mas esses pontinhos aqui, essas bolinhas, são os grãozinhos de café. Essas partezinhas aqui são grãozinhos de café. E o restante é folhas, galhos, tudo que tinha na cena. Esse aqui é o laser terrestre da Faro, né? Aqui é dessa parte que você está vendo aqui no meio, tem alguns espelhos, e é dessa parte que sai o feixe laser, que sai daqui, interage com o objeto, volta e registra a informação que ele teve. Tanto as coordenadas 3D quanto a intensidade. Também algumas outras informações que ele consegue detectar. E aí, aqui nessa parte, deixa eu mostrar para vocês, é a tela de comando, você pode conectar também remotamente, e aí você consegue gerenciar ele. Aí, no caso, você posiciona ele para onde você quer que ele colete a sua informação, né? E para ficar um pouco mais detalhado, mais robusto, você pode fazer algumas estações. Tira ele daqui, bota um pouco mais para o lado, tira daqui, bota para o outro lado e faz algumas coletas. E aí, para você coletar, é muito simples, você cria um projeto e depois é só apertar nesse play aqui que ele vai começar a coletar. A ideia também é colocar algoritmos para avaliar essa questão do volume? Isso mesmo. A ideia que a gente tem, né, se divide em duas etapas. A primeira etapa é classificar esses cafés, ou seja, pegar essa nuvem aqui e separar em duas classes, frutos de café e o restante, o que não é fruto de café. E essa parte a gente está desenvolvendo, a gente já testou com machine learning, está testando com deep learning, tentou com dados de intensidade, está tentando com dados apenas de geometria, né, que são o X, o Y e o Z, que é apenas a forma do café. E até agora a gente conseguiu alguns resultados bem interessantes, né? Eu fiz um trabalho esse ano que a gente apresentou no Simpósio Brasileiro de Sensoramento Remoto, lá em Salvador, que eu utilizava apenas os dados de intensidade para classificar o que era frutos de café e o que não era frutos de café. A gente usou alguns algoritmos de machine learning e um algoritmo mais simples de deep learning. E agora o que a gente está fazendo é trabalhar com uma rede baseada em grafos para ver se a gente consegue classificar melhor essas classes, né? Frutos de café e não frutos de café. Mas é claro, até o fim do doutorado a gente vai testar vários algoritmos. E a segunda etapa é a etapa que a gente quer, de fato, estimar o fruto de café. E nessa etapa a gente também vai utilizar provavelmente inteligência artificial e aí a gente vai relacionar os dados que a gente coletou em campo, o volume do café que a gente coletou em campo, com o volume de café que eu consegui tirar da nuvem classificada, né? Os frutos de café que eu consegui identificar pelas minhas nuvens de ponto. E aí eu vou relacionar essas duas informações e treinar os algoritmos para ver se ele consegue estimar ali o volume de frutos de café por planta. Como foi isso para você ir para a Finlândia, ter essa oportunidade de contato com pesquisadores de lá? Para mim foi muito interessante. Eu gostei muito da experiência, eu acho que foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. E na parte profissional, o que foi muito interessante para mim foi viver num ambiente que não era universitário, porque eu fui para o FGI, é um instituto lá de pesquisa. Então as pessoas lá não necessariamente são professores, muito pelo contrário, né? Os pesquisadores que eu encontrei lá, eles eram trabalhadores como qualquer outra empresa. E isso foi muito interessante para mim, né?
porque eu só vivia a pesquisa aqui dentro do ambiente universitário, né, que eu tinha um professor, um orientador. Lá não, lá a pesquisa é seu trabalho. E essa parte profissional foi muito interessante, você vê que a pesquisa pode ser um trabalho e não necessariamente para você, eventualmente, ser um professor numa universidade. Essa parte para mim foi bem legal. Quando eu cheguei lá, eu fiz muitas amizades, né? Conversei com muitos pesquisadores de diferentes áreas e uma da pessoa dos meus grupos de estudo lá falou que eles trabalhavam muito com blueberries, que é os mirtilos. Lá tem muito, eu não sabia também, é muito comum, é um evento deles saírem para pegar blueberries na floresta. É muito interessante, muito divertido. E aí, uma questão que eu vi é que eles tinham algumas pesquisas em cima disso. E a blueberry, ela tem um tamanho similar com os frutos de café. E o tipo de árvore também parece um pouco menor, porém é arbustiva, fica no chão, é cheia de folhas, os frutinhos ficam próximo ali do galho. E aí foi que eu comecei a ler as pesquisas deles em relação a blueberries para que eu pudesse ter um pouco de inspiração do que eu pudesse usar. E foi bem interessante também. Conta um pouquinho para mim do ponto de vista pessoal, como foi esse intercâmbio na Finlândia. E quanto tempo você ficou lá também? Eu fiquei na Finlândia por 7 meses. Não tinha a oportunidade de ficar por um ano mais. Era o máximo que dava para ficar era 7 meses e eu queria ficar cada minuto lá. Quando eu fui para lá, eu estava pegando assim o comecinho talvez da primavera, então já tinha passado o friozão, mas ainda estava nevando. Foi uma experiência boa, porque eu nunca tinha visto a neve. Então, quando eu cheguei lá, assim, dias depois começou a nevar bastante. E eu lembro que eu cheguei no instituto muito feliz. Eu falei assim, gente, tá nevando muito, que legal. E todo mundo muito bravo, porque eles já tinham trocado os pneus de inverno para os pneus de verão. E tava, tipo assim, nevando pra caramba, assim, fazia, sei lá, muitas décadas que não nevava naquela semana, naquele mês que eu cheguei lá. E eu fiquei muito feliz porque eu achei que eu não ia ter a oportunidade de ver nevando bem forte assim, né? E também eu tive a chance de ver várias vezes a aurora boreal, eu acho que eu vi 3 vezes. E também, né, eu não tinha ido para a Europa antes de ir para a Finlândia, eu nunca tinha saído do país antes de ir para lá, então foi uma mudança grande, assim. E aí eu tive algumas oportunidades de viajar lá. E na parte pessoal, assim, o que eu gostei muito, assim, eu acho que foi uma chance rara que as pessoas têm, é que quando eu estava lá, eu co-orientava a minha irmã mais nova na iniciação científica dela. O professor Alur também, o professor Alur era o orientador e eu era co-orientadora. E aí, quando eu estava lá, a gente entrou num processo de pedir um intercâmbio de 2 meses para ela poder ir para lá também, né? Fazer parte da mesma pesquisa. Ela basicamente fazia um estudo paralelo do que eu fiz no meu mestrado. E aí ela conseguiu passar esses 2 meses lá comigo, e aí a gente conseguiu viajar para a Croácia, a gente foi no lugar que foi gravado várias cenas do Game of Thrones, foi muito interessante, foi uma chance única, assim, e foi bom porque eu estava com ela, assim, também, né?